Toda vez que você ver alguém culpabilizando unicamente uma pessoa por um problema no Brasil, essa pessoa mente. Você sabe como que funciona o Estado Democrático de Direito, os três poderes independentes e harmônicos entre si? Quem é a autoridade máxima no que diz respeito a criar leis, que são as diretrizes pelas quais se guiam o governo? Você precisa entender que o cidadão, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Só não faz, porque estará sujeito a sanções, aquilo que a lei proíbe, impede. E fazendo, violando, terá sanções. O governo faz apenas o que diz a lei. Ele não age de forma independente. Então, tudo o que o governo faz é o que está escrito. O cidadão faz tudo o que não está escrito. Ou seja, a liberdade do cidadão é plena, com exceção do que proíbe a lei. A liberdade do governo é restrita ao que diz a lei. Então, tudo que o governo faz é o que a lei prevê. Por isso que antes de tomar uma medida, uma ação, fazer algo, o governo precisa ter um projeto, e esse projeto vai para o Congresso Nacional, que precisa aprovar esse projeto, que volta para o governo para sancionar esse projeto, promulgar esse projeto e publicar esse projeto. Após a publicação, e não havendo uma data estipulada quanto ao início da vigência daquela lei, em 45 dias, aquela nova lei, que pode ser referente a uma ação do governo ou até mesmo em relação ao cidadão. Porque o Congresso Nacional cria leis tanto para restringir a ação do cidadão, que é livre até quando a lei diz não, ou para permitir ao governo que faça alguma coisa amparado por lei. Por isso que a ação do governo, quando não estrita e escrita e prevista na lei, é uma ação ilegal. O Bolsonaro, por exemplo, ele atrasou a compra da vacina. Mas alguns poderiam dizer assim, mas ele comprou a vacina. Comprou porque a lei mandou, porque é um direito do cidadão acesso à saúde. Está previsto, portanto, quem governa tem que dar condições para que o cidadão tenha direito à saúde, à vida. Você sabe como que funciona a democracia, o Estado Democrático de Direito, os três poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo, judiciário? Você tem noção? Você sabe como se governa? Não sabe? Sabe? Ah, você sabe. Mas tem certeza? Não quer aqui pensar sobre isso um pouquinho? Eu quero pensar com você sobre algumas coisas, para que você possa também mandar o link deste vídeo para o seu amigo, para que ele possa compreender melhor o funcionamento das coisas, para fazer um julgamento justo, honesto, em relação ao funcionamento do Estado. Fica até o final. Se você é um apoiador, um entusiasta deste canal, aí sim, aí é a obrigação sua, né? Dar o seu like, dê o seu like agora, para que você não esqueça. E vamos em frente, eu tenho muito para conversar com vocês. Vocês sabem que o Collor agora resolveu recorrer da decisão do STF e já tem toda a sua defesa pronta. Não, gente, eu estou sendo irônico, tá? Mas eu queria falar sobre o Cleitinho, o senador, sobre algumas coisas que ele vem fazendo de muito importante e interessante para o Brasil. Então, gente, assunto bom, assunto interessante fica. Se você pode, ajude nessa chavinha para que este canal continue sendo um canal independente. Aqui não tem ninguém falando, ó, faça isso, fale aquilo, fale conforme este outro. Nós não estamos aqui defendendo partidos, não estamos defendendo ideologia, estamos defendendo a verdade, os fatos, com toda a liberdade. Sou independente, e ser independente tem custo. Primeiro, o custo é o engajamento. Você demora para crescer. O segundo custo é que você gasta tempo e não ganha por isso. Então, a ajuda que vem por meio dessa chave aqui é muito importante para mim, é motivacional. Porque são 7 anos lutando todos os dias, como aquele que grita no deserto. Eu já tive vídeos meus com 10 visualizações. Só não desisto, porque eu sei da importância do que faço. E quem me segue, me acompanha, também sabe disso. Se você quiser ajudar na chavinha, lá, quando você faz um Pix, tem a opção de você colocar uma mensagem ali.
Olha lá, quando você for fazer, olha lá, tem a opção de colocar mensagens. Ali você coloca o teu telefone, se você quiser eu entro em contato com você. E eu te coloco no grupo do WhatsApp daqueles que ajudam a manter este canal. Grupo este que eu vou criar ainda. Tá? Eu quero criar um grupo só com os mantenedores deste canal. Beleza, então? Então vamos em frente que tem assunto importante por aí. Toda vez que alguém culpa o governo por algo como, por exemplo, saidinha dos presos no Natal, o indulto, e alguém diz assim, o Lula soltou os presos no Natal. Se essa tal pessoa que disse isto é um cidadão, pode ser que ele seja mesmo um grande ignorante, talvez um jumento, um quadrúpede, burro, ou talvez simplesmente esteja usando de má fé, porque odeia o governo e, portanto, tudo e qualquer oportunidade que ele vier a ter para destruir a imagem deste a quem ele odeia, ele o fará. Portanto, entre os cidadãos existem gente que não sabe nada e gente que sabe e usa deste saber de forma maldosa e perversa. No meio político, entenda, espera-se de um congressista, de um legislador, de um deputado, que tenha, no mínimo, conhecimento de que quando o presidente concede um indulto, concede porque está previsto na lei e que, portanto, não querendo que haja o tal indulto, o legislativo precisa, por meio de lei, criar uma outra lei que anule a primeira para que esse direito não seja concedido. Sabe-se que o Lula apresentou um projeto para acabar com o indulto de Natal, a saidinha dos presos, mas que o Congresso Nacional disse não. Vai que amanhã ou depois o preso sou eu, porque criminoso nós aqui somos em maioria. Né? Isso se comprova pelas leis que eles criam. Se deputados, senadores, aqueles que ocupam cargos eletivos, com a finalidade de criar leis, criticam a justiça, criticam as leis e não apresentam nenhum projeto, são mentirosos e se utilizam da ignorância do povo, como este ignorante aqui. Essa é a justiça do Brasil. Vamos pra cima, tamo junto. E ele ainda é muito bem cotado em Minas Gerais. Não sei se é por ignorância do povo ou se é por má fé. Mas ele e o Chupetola, pelo jeito, pelo andar da carruagem, parece que vão sobreviver no meio político. E nós teremos, por um longo tempo, senadores e deputados como estes aí, criticando a justiça, atacando um poder, quando que no poder do qual ele faz parte, ele, em fazendo parte deste poder, deveria apresentar projetos, ainda que seja um ignorante pleno, tem o direito de ter uma boa assessoria, afinal de contas nós pagamos os assessores também, e imagina-se que tal deputado ou senador, em sendo um perfeito idiota, pelo menos tenha a consciência de ter em sua equipe gente capaz de pensar, de melhorar, de apresentar projetos para melhorar as leis, para que a justiça seja feita conforme nós queremos, desejamos, ao invés de criticar a justiça que julga por meio do que prevê a lei. Por exemplo, a exemplo do 8 de janeiro, aquelas penas lá que estão sendo aplicadas àqueles que invadiram o prédio dos três poderes e depredaram tudo, destruíram tudo com a intenção de que houvesse uma intervenção militar, aqueles lá que alguns deputados criticam a justiça, estes deputados ou são ignorantes ou são absolutamente maldosos e perversos, cínicos, porque o que se aplica como pena, como sanção àqueles que quebraram os prédios é o que a lei está dizendo, é o que os deputados disseram, é o que eles estabeleceram como crime e como sanção, como crime e como pena. Se a pena é alta, a culpa é deles, porque eles criam as leis, o presidente sanciona, e no caso das leis que está prendendo aquelas pessoas, muitas delas foram sancionadas no governo do próprio Bolsonaro, e volta para eles, enfim, é da competência e da responsabilidade do Congresso Nacional criar leis, e o Judiciário apenas julga conforme as leis que o Congresso criou. Ou seja, para se governar bem, é preciso que haja um alinhamento entre Congresso, Senado e Executivo. Presidência da República, Poder Executivo,
trabalhando em conjunto com o Poder Legislativo, que vai aprovar as medidas, as iniciativas, as medidas provisórias, os decretos do presidente. O Congresso também cria leis independentemente do presidente e que, portanto, para além do que demanda a presidência quando apresenta um projeto, dependente da iniciativa do Executivo de querer fazer algo, o Congresso Nacional tem também o poder e a iniciativa principal de apresentar um projeto por meio de qualquer que seja o deputado, que às vezes fica ali usando a tribuna para destilar ódio e para culpabilizar um ou outro, sem sequer apresentar o mínimo de coesão com o grupo, como fez Bolsonaro em 30 anos, né? Nunca aprovou nenhum projeto porque o negócio dele era ficar falando merda no microfone e com isso atingindo as mentes que só pensam merda para votar nele e assim se perpetuar no poder. Ele é o exemplo de tantos outros que a gente vê agora por aí, que só fazem mesmo falar e falar e falar, sempre destruindo, atacando outro, quando a função dele era apresentar um projeto e conseguir com os seus colegas a aprovação desse projeto, mas muitos deles não conseguem dialogar nem consigo mesmo, só vociferam porcarias e asneiras. Então esse Congresso tem essa liberdade e, tendo essa liberdade, aprova o projeto, que vai para o Senado, que aprova esse projeto, que vai para o presidente, que veta ou sanciona o projeto. Sancionar significa concordo com o projeto. Sanciona, promulga e publica. Agora, caso o Congresso apresente um projeto de merda e o presidente olha o projeto de merda e fala assim, não, esse projeto é um projeto de merda, mas não é o presidente também, tá? Porque eu ouvi em sala de aula uma pessoa que fez uma pergunta: professora, eu estive pesquisando e eu vi que o Lula é um dos presidentes com mais baixa escolaridade. Como que uma pessoa com baixa escolaridade consegue analisar um projeto? Sabe que o ódio cega, né? Quando você odeia, você não pensa direito. E aí você fala uma asneira dessa. Porque a presidência é uma instituição. O executivo é uma instituição. Ainda que não seja verdade que Lula é um ignorante, porque Lula conhece muito, leu muito mais do que Bolsonaro leu na vida dele. Com certeza, Lula tem um conhecimento muito mais profundo do que Bolsonaro, que se diz formado em educação física, não menosprezando o curso de educação física, mas é um curso voltado ao corpo, né? Ao conhecimento do sistema corporal e, enfim, não conheço também de educação física, não é o meu forte, mas diz ele que é formado em educação física, mas talvez nunca tenha lido um livro na vida dele, né? Comparando um com o outro, porque geralmente quem ataca o Lula tenta colocar Bolsonaro lá em cima, como se Bolsonaro fosse melhor. E se tratando de saberes, Lula sabe muito mais. Isso se comprova por meio da ação de um e de outro, né? E aí alguém disse, mas como que um ignorante vai saber interpretar a lei que o Congresso está apresentando? Como se o Congresso fosse perfeito também. A culpa é de uma pessoa numa instituição toda, que é a Presidência da República. Quando o projeto chega na Presidência da República, o presidente lê, assessores, muitos deles com doutorado, gente preparada, tem lá gente formada em direito, tem especialista em direito constitucional, em direito civil, em direito de todas as instâncias. Existe gente que vai analisar esse projeto. Fala assim, peraí, é um grupo de pessoas, de especialistas. Coisa que muito deputado, entendo a oportunidade de ter bons assessores, coloca a parentalha ignorante, e daí não tem o que falar. Aí vai na tribuna falar merda, como, por exemplo, o Cleitinho, né? Senador. É o tipo de ignorante que não quer aprender. E encontra na sociedade muita gente como ele, por isso que ele recebe tanto voto, né? Então a presidência vai analisar o projeto, vai dizer, esse projeto é contra o povo. Quem que teve essa ideia? Foi a direita. É porque é a direita, gente. Projeto contra o povo vem da elite. E vindo da elite, é operacionalizado por meio da direita, que representa a elite. A direita tem que existir, são peças do tabuleiro ali, né? Mas a esquerda deve ter um número suficiente de deputados para fazer oposição a qualquer que seja a medida contra o povo. Por exemplo, quando Temer, por ocasião do golpe que deram na Dilma, e foi um golpe, o próprio Temer admite que foi um golpe. Quando deram o golpe na Dilma, derrubaram a Dilma, porque o Aécio, quando perdeu, disse, ela não vai governar, e ele cumpriu. Quando o Congresso
derrubou a Dilma, o Temer fez uma reforma, a reforma trabalhista, e mudou mais de 100 artigos lá nos direitos dos trabalhadores. Só para você saber. Quando um tipo de lei desta chega na presidência, e o presidente é o Temer, automaticamente ele sanciona, promulga e publica. Mas se chega num presidente mais humanista, ele olha assim, pô, mas peraí, por que mexer nos direitos dos trabalhadores? Que? Vai gerar mais emprego? Vamos, vem cá. Especialista em economia, especialista, todos os especialistas. Tem os ministérios todos. Cada ministério são dezenas, se não centenas de pessoas trabalhando. Analisa aqui e fala, não, isso aqui é uma merda. Eu vou vetar isso aqui, está vetado. Quando o governo veta, diz, não, isso aqui não vai passar aqui, esse projeto volta para o Congresso e o Congresso, caso o Congresso não mude nada, volta para a presidência depois do projeto, novamente, e o presidente é obrigado a promulgar, publicar. Caso o presidente diga, não, eu não vou promulgar, não vou sancionar essa merda, o próprio presidente do Senado pode sancionar. O do Congresso pode sancionar, porque o Congresso é a autoridade máxima no que diz respeito às leis. Entendeu agora? Por que não é culpa? E não adianta você eleger um presidente, não se iluda, um presidente sozinho não vai fazer verão, tal qual a andorinha. Tá bom? Pensa nisso antes de culpabilizar A ou B. O governo governa por meio de projetos, e quem aprova esses projetos é o Congresso. Se o governo tem um bom projeto, apresenta esse projeto, vai para o Congresso, e o Congresso pega e corta a metade do que está ali, vai ser um projeto pela metade. E é o que tem acontecido muito durante todos os governos.